Olá, bom dia. São 7h04 da manhã de uma quarta-feira, 8 de maio de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. Excelente dia, maravilhoso dia e bom dia. E qual é a verdade do dia? Santo Deus. Deus é a verdade de todos os dias. E por mais que seja difícil viver a verdade de cada dia, é motivo de muita alegria a gente poder levantar e alcançar a verdade em todo lugar. Assim a gente pode o dia atravessar com a verdade a nos acompanhar, nos dizendo para a gente continuar a cada dia e em cada lugar. E sobre o assunto, a verdade é o assunto é a verdade. Vamos lá. A paz. Santo. Deus me disse para eu conceituar o sentido de vida familiar. Colocou as duas mãos no altar e me pediu para contar. Claro que não é fácil a gente, para as mãos de Deus, olhar, compreendendo as 4 operações que a matemática básica esteve a nos ensinar como ponto de partida para a gente poder, com o numeral, lidar. Assim, a visão turva pode até ficar, mas a gente precisa buscar, sim, os sentidos que Deus esteve a criar, para a gente não justificar, dizer que turva a visão esteve a ficar e não deu para enxergar o sentido do que Deus estava a nos solicitar. Sendo assim, no primeiro momento que as mãos estiveram a chegar, a minha visão começou a turva ficar. Ali uma luz esteve a se aproximar e a luz passou a mão modificar. Às vezes parecia ter um dedo no lugar, outras vezes o dedo parecia se multiplicar. De repente, o dedo estiveram a cortar. Depois, o dedo parecia se juntar como uma soma perfeita a se encaixar. A questão é você poder lidar se com a diminuição dos dedos que as mãos de Deus estavam a me mostrar. Sendo assim, eu resolvi os meus olhos fechar. E passei a me lembrar da Escritura Santa. Sim, muitas vezes falam do tilintar, o ouvido, sim, como se algo estivesse a atravessar com profundidade a ponto do ouvido
ecoar. Naquele momento foi assim que eu estava a vivenciar. Sem perder o sentido daquilo que Deus esteve a me solicitar. Paz familiar. Naquele momento, com os meus ouvidos, ouvindo gritos a se espalhar, também compreendi o sentido da matemática, o somar, o multiplicar, o dividir, o diminuir, que os meus ouvidos estavam trazendo para mim. Sendo assim, não foi fácil o conceito de paz eu ouvi, tendo que mais um sentido eu adquiri na construção do pensamento que Deus esteve a me pedir. Comecei a sentir um cheiro, muitas vezes ruim, às vezes até querendo um cheiro bom se espalhar ali. A questão é você poder, nesse momento, usar, sim, o tato, para o sentido de olfato, você poder aumentar. E você na porta ficar recebendo as flores que começaram a chegar. E você poder a sua visão ampliar para a paz você desejar alcançar. E poder até língua mastigar, sem perder o sentido da vida que Deus esteve a lhe dar. Passado esse primeiro momento, vi um menino me chamar. Talvez o menino desejasse o sentido de paz alcançar. A questão é que o menino parecia desconfiar. Acho que o menino não conseguia essa paz alcançar. E olha que um menino não alcançar uma paz tão simples de criança, muitas vezes buscar é realmente de se preocupar. Então, busquei todos os meus sentidos ali mesmo, deixar para com os sentidos do menino eu estar. Ele parecia se angustiar, tinha medo de se aproximar e ao mesmo tempo parecia se apavorar com um certo receio de se afastar. Era como se ele não soubesse exatamente onde ficar. Naquele momento, eu estive a me abaixar e comecei com os meus dedos a desenhar, como se carrinhos estivessem pela rua a passar. O menino
tentando, de algum modo, alcançar o que os olhos estavam a mostrar, desejou o mesmo realizar. Parecia, naquele momento, que ele tinha medo da mão me mostrar. Talvez o sentido de paz ele estivesse a segurar. Talvez a esperança dessa paz chegar. E o simples fato da mão, ele ali, levemente soltar, lhe tirar-se algo que ele ainda não conseguia sequer divisar como algo possível de se buscar. Compreendendo aquele momento tão particular, eu levantei devagar. E com os meus pés comecei a brincar, como se pessoas estivessem a passar, saltitando devagar. O menino ali, tentando me acompanhar, senti que as pernas pareciam travar. Talvez o menino estivesse com medo dos pezinhos arrancar e não ter mais onde os pezinhos ele colocar. O sentimento naquele momento parecia se misturar entre o vai e o não vai, fico ou não fico, caminho ou não caminho. Compreendi a dificuldade do menino. Perna, arrastar. Eu pensei em bananeira plantar para que o menino pudesse ver um mundo de pernas para o ar. Mas fiquei a pensar na dificuldade que seria o menino, as mãos, soltar, no chão colocar e ter a confiança do corpo jogar, para ter uma visão diferente do lugar. O que realizar? Diante daquilo que os meus olhos estavam a vivenciar. O paladar. Peguei uma folha que parecia de fato caminhar e comecei a mastigar. Parecia fel. E o menino, a me olhar, abriu a boca para me mostrar. Era curioso como a boca do menino naquele momento esteve a ficar. O menino parecia o tempo todo de algo se nojar. Era como se ele desejasse de tudo aquilo se livrar, mas o medo da boca falar aquilo que o coração estava a guardar levava ele o tempo todo a boca a fechar,
como se aquilo fosse de algum modo lhe aliviar. Não era algo simples. Naquele momento, senti o gosto do fel que estiver a lhe dar. Não é fácil. Boca, você fechar, sem sequer ter o direito de vomitar. Tendo que engoiar para o coração. Talvez se acalmar. O que naquele momento buscar? Naquele momento tão particular, uma andorinha veio me falar. 2 mais 2 só podem se juntar na proporção que ambos vierem desejar. Caso contrário, é violentar. E se é assim, convido você a rastejar para o menino você orientar. Que tipo de orientação eu poderia dar para um menino que não sabia bem o que buscar? Mas a Rosa dos Ventos esteve a me falar que conselho bom é aquele que a família deve buscar quando a paz a própria família desejar. Simplificar, considerando o beabá, para nenhum menino mais prejudicar. Tinha razão a Rosa dos Ventos. Poderia uma andorinha um conselho me dar, sendo ela mesma capenga no lugar? Dizem, sim, enquanto ditado popular, que uma andorinha só faz verão. Depende do conceito de divisão, de multiplicação, de adição e de subtração. Porque se a paz é um conceito de cunho particular, a depender da hora e do lugar, não podemos generalizar. Nem toda andorinha vai fazer verão em algum lugar. Muitas vezes ela mesma vai precisar do próprio conceito de paz ela buscar. Portanto,
Conselho é bom primeiro a gente vivenciar. O Evangelho está lá, com a simplicidade de encantar. Sim, tire primeiro a trave que está lhe atrapalhando a enxergar, para depois do cisco dos outros você cuidar. Assim você pode ser exemplo para você mesmo no lugar. A questão é a gente saber o chinelinho da humildade buscar. Sim. Salto alto nem sempre é bom a gente usar. Muitas vezes é inapropriado a gente com salto alto está. Imagine se eu não souber casar a adição, a multiplicação, a subtração, a multiplicação. Como conceito básico para uma operação simples eu realizar. E em vez do problema eu solucionar, um outro problema muito maior eu criar. Por isso, Deus esteve a me falar para eu buscar o conceito de paz familiar. Sabendo eu, é verdade, um salto alto pegar, sim, para numa cerimônia eu estar. Também pude buscar o chinelinho da humildade para em outra cerimônia eu entrar. E saber separar gente grande no lugar das miudezas que a gente costuma apresentar como coisa grande no lugar. Uma criança nunca vai ser grande em nenhum lugar. Mas gente grande se comportar como criança, para de criança desfrutar, é o mesmo que demônio virá. Portanto, não há nem o que falar. Quanto mais buscar conceito de paz familiar. O justo, certamente, é cada um se colocar no lugar de quem mais esteve a precisar. Assim a gente vai não só caixão fechar, como a gente vai saber o mínimo buscar para a gente a dor alheia respeitar. Assim, eu posso? Sim, eu posso mesmo. O sentido de paz buscar sem ninguém e ninguém prejudicar. A paz
não é uma coisa solta. Portanto, falar de paz para quem vive solto no ar é o mesmo que guerra ofertar. Sendo assim, eu posso, diante de Deus está, as minhas mãos eu mostrar, porque em nenhum momento eu desejei a paz de ninguém tirar, muito menos roubar. E se eu entendo que as minhas mãos eu posso para Deus mostrar, essas mesmas mãos eu posso juntar em respeito a cada um que estivemos a prejudicar. Por tanto salto alto a gente usar. Sendo assim, eu posso sorrir, agradecida por estar aqui, livre e livre e livre de qualquer coisa que pudesse ou poderia me atingir como pertencente a mim. Deus me ensinou a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir. Para não assumir coisas que não pertencem a mim. Assumo aquilo que faz parte de mim. Assim eu tenho o direito de ir e vir. A cada um, o direito de sorrir. Com as consequências. É claro, do modo de vida que desejou para si. O meu sorriso está diretamente ligado àquilo que eu desejei para mim. E eu desejei apenas viver a verdade de Deus em mim. Aquela que esteve a me atingir e simplesmente me deu o direito de assumir o mundo que pertence a mim. Não assumo o mundo de ninguém aqui. O meu sim. Por isso eu posso entrar e posso sair com o mesmo dinamismo que Deus esteve a me pedir. Simples assim. Bom dia e bom dia. Não penso que a gente pode sorrir plantando coisas ruins. Portanto, cada um certamente sabe se vale a pena a gente fingir que plantou coisas boas aqui. Eu tenho certeza de que eu nunca plantei dor nenhuma
nem em mim, nem em ninguém aqui. Porque a minha paz eu sempre possuí. E se eu possuir a minha paz, não tirei a paz de ninguém aqui. É matemático, é ciência, é física. Não se pode ocupar ao mesmo tempo, sim, o mesmo lugar. Portanto, a minha paz eu estive a alcançar. Não existe vestígio de paz de ninguém nessa que aqui está. Porque eu fiz questão de toda a minha casa ocupar com os meus pertences. Portanto, eu só posso lamentar por tantas coisas difíceis que eu preciso aqui salientar. Bom dia.